Houve noites em que eu acordava com os punhos tão cerrados que minhas unhas cortavam as palmas das mãos. Não de pesadelos, mas de sonhos. Finalmente disse àquele homem exatamente o que ele merecia ouvir. Meu nome é Ruthie Mae Holloway e agora tenho 78 anos. Estou sentado aqui na minha velha varanda de madeira em Russell, Kansas, observando a grama da pradaria balançar na brisa da noite, como tenho feito quase todas as noites nos últimos 20 anos. Os campos de trigo dourado se estendem até onde a vista alcança, captando os últimos raios de sol. Essa vista tem sido meu conforto em alguns dos momentos mais difíceis e doces da minha vida. Se você está assistindo a este vídeo, eu adoraria saber de onde você está acompanhando. Deixe um comentário abaixo contando a esta senhora em que parte do país ou do mundo você está. Isso me faz sentir como se estivéssemos tendo uma visita de verdade, como vizinhos compartilhando histórias do outro lado de uma cerca. E se minha história tocar você de alguma forma, clicar em curtir aquecerá esse meu velho coração. Agora, onde eu estava? Eu tinha apenas 27 anos quando recebi aquela promoção na H. Heartland Textiles em 1974. Eu trabalhava naquela enorme fábrica nos arredores de Wichita desde os 19 anos, começando como nada mais do que outra garota em uma máquina de costura. Naquela época, mulheres como eu no Kansas tinham pouquíssimas opções. Éramos filhas de fazendeiros, futuras esposas ou, se tivéssemos muita sorte, talvez professoras ou secretárias. Mas eu não era como a maioria das garotas. Depois que meu noivo Jimmy morreu no Vietnã em 67, algo mudou dentro de mim. Decidi que não ficaria sentada esperando por outro marido, nem viveria na sombra dos meus pais para sempre. Eu queria mais do que esses aviões parecem oferecer a uma mulher. Ainda me lembro da cara do papai quando eu disse que estava indo para a cidade. Ele não falou comigo por quase um mês. Nenhuma mulher decente deixa sua família para trabalhar em uma fábrica, ele disse, sua voz cortando mais profundamente do que qualquer lâmina poderia. Mamãe chorou baixinho enquanto arrumava minha pequena mala. Na manhã em que saí, encontrei um sanduíche de presunto cuidadosamente embrulhado e os 7 pés escondidos no bolso do meu casaco. Tudo o que ela podia dispensar sem que o papai soubesse. Naquela época, Wichita era como se fosse Nova York para mim. Aqueles primeiros meses foram quase insuportáveis. Eu dividia um quarto minúsculo com outras 2 operárias na pensão da Sra. Finch, onde as regras eram tão rígidas quanto a escola dominical. Portas trancadas às 20h30. Afiado. Nunca havia visitantes do sexo masculino, e era necessário comparecer à igreja todos os domingos. O cheiro de óleo de máquina e pó de tecido me seguia por toda parte, grudando no meu cabelo e na minha pele, não importava o quanto eu esfregasse no banheiro compartilhado. Minhas mãos, antes macias devido a tarefas domésticas, logo ficaram ásperas e frequentemente picadas por agulhas e alfinetes. Ainda tenho as cicatrizes nas pontas dos meus dedos para provar isso. Mas, diferentemente de muitas garotas que viam o trabalho na fábrica apenas como um trampolim para o casamento, eu tinha muito orgulho do que fazia. Fiquei até tarde observando os gerentes do andar verificarem a qualidade. Fiz perguntas sobre tipos de tecido, processamento de pedidos, cronogramas de envio, qualquer coisa que eu pudesse aprender. O Sr. Jenkins, o gerente mais antigo, começou a notar meu interesse. Holloway, ele me chamava pelo meu sobrenome, como fazia com os homens. Você tem mais visão para falhas do que metade dos garotos que temos supervisionando. Vindo dele, isso foi realmente um grande elogio. Foi Jenkins quem sugeriu que eu me candidatasse ao cargo de supervisor assistente quando o velho Harold Meyer se aposentou em 72. Meu Deus, as risadas na sala de descanso quando se espalhou a notícia de que eu colocaria meu nome para ser considerado. Susan Parker, que trabalhou ao meu lado durante anos, me chamou de lado durante o almoço. Ruthie, você perdeu completamente a cabeça?
Nenhuma mulher jamais conseguirá que os homens a respeitem o suficiente para liderar neste lugar. Você está se preparando para ter o coração partido. Talvez ela estivesse certa, mas eu não podia voltar atrás. Durante 2 anos, trabalhei como assistente do Sr. Donovan, um homem justo, que, apesar das dúvidas iniciais, passou a valorizar meu trabalho. Quando ele foi transferido para a fábrica de Springfield em 74, para choque de todos, inclusive o meu, fui nomeado supervisor de todo o departamento de costura. Esta não foi uma decisão minha. O Sr. Hargrove, o diretor da fábrica, deixou isso bem claro quando me chamou ao seu escritório. As empresas de Chicago estão promovendo essa bobagem de igualdade de oportunidades para parecerem progressistas nos jornais. O governo está pressionando todo mundo ultimamente com essa nova lei de igualdade de oportunidades de emprego. Mas deixe-me ser bem claro, senhorita Holloway. Um passo em falso, uma falha em atingir a cota, e teremos que reconsiderar o acordo. Saí daquele escritório dividido entre o terror e o triunfo. Eu seria a primeira mulher supervisora em toda a história de 30 anos da Ada Heartland. Meu salário quase dobraria. Eu finalmente pude ajudar mamãe e papai, que estavam com dificuldades na fazenda depois de 3 anos de seca. Eu poderia alugar meu próprio apartamento, por menor que fosse. Naquela noite, sentado na minha cama estreita na pensão, escrevi para a mamãe com a notícia. Não mencionei o aviso do Sr. Harold, nem como minhas mãos tremiam enquanto eu escrevia. Eu apenas disse a ela que eu tinha feito algo de mim mesmo, que seu sacrifício silencioso naquela manhã em que eu parti não tinha sido em vão. O que eu não sabia naquela época, e não poderia saber, era que minha verdadeira batalha nem havia começado. Na manhã seguinte, conheci meu novo superior direto pela primeira vez, Vernon Rollins, o gerente de produção, que havia sido transferido da fábrica de Detroit. No momento em que seus olhos azuis e frios me avaliaram da cabeça aos pés, senti um arrepio que não tinha nada a ver com o aquecimento deficiente do fato. Então você é a garota ali tentando se passar por gerente, ele disse, sem se dar ao trabalho de apertar minha mão estendida. Vamos ver quanto tempo dura esse pequeno experimento. Naquele momento, olhando fixamente para aqueles olhos indiferentes, eu deveria saber o que estava por vir, mas eu estava muito orgulhoso e determinado para reconhecer os sinais de alerta. Endireitei os ombros, olhei diretamente para ele e disse: Espero que dure tanto quanto a qualidade do meu trabalho exigir, Sr. Rollins. Seu sorriso nunca alcançou seus olhos. Veremos isso, Srta. Holloway. Certamente veremos. E isso foi só o começo. Eu mal sabia que nos 4 anos seguintes aquele homem tentaria tudo o que estivesse ao seu alcance para destruir não apenas minha carreira, mas meu espírito. Ele quase conseguiu também, se não fosse pelo que eu fiz em seguida. Logo no dia seguinte à minha promoção, cheguei à fábrica 30 minutos mais cedo, com o estômago embrulhado, mas com a cabeça erguida. Eu queria revisar os cronogramas de produção antes que todos chegassem para ter certeza de que sabia exatamente o que era esperado do meu departamento. O chão da fábrica estava estranhamente silencioso naquele início. Apenas o zumbido distante do sistema de aquecimento e o cheiro de óleo e tecido que se tornaram tão familiares para mim quanto meu próprio reflexo. Eu estava estudando a prancheta na minha nova mesa quando ouvi seus passos. Algo na maneira deliberada como Vernon Rollins andava dizia que ele era um homem que achava que o chão sob seus pés tinha o privilégio de suportar seu peso. Estou surpreso em ver que você sobreviveu à noite, disse ele, encostando-se no batente da porta do pequeno escritório de paredes de vidro, que agora era meu. A maioria das mulheres já teria pensado melhor pela manhã. Eu não sou a maioria das mulheres, Sr. Rollins, respondi, sem tirar os olhos da minha papelada. Essas metas de produção parecem alcançáveis, mas eu gostaria de discutir o problema com as máquinas de enfiar da linha 3. Eu não pedi sua opinião sobre equipamentos, Holloway. Ele entrou no meu espaço, elevando-se sobre a minha mesa. Seu trabalho é manter essas meninas costurando no prazo. As máquinas são minha preocupação. Essa foi a primeira de inúmeras demissões.
Nas semanas seguintes, ficou claro que Vernon Rollins havia assumido como missão pessoal garantir que eu falhasse. Começou pequeno. Os cronogramas de produção mudavam misteriosamente sem que eu os notificasse. Memorandos importantes destinados ao meu departamento nunca chegavam até mim. Quando eu participava de reuniões de gerência, minha cadeira desaparecia de alguma forma, me forçando a ficar em pé, sem jeito, ou a arrastar uma de outra sala enquanto todos assistiam. Desculpe por isso, Holloway, Rollins diria com falsa preocupação. Devia ser o zelador. Provavelmente não percebeu que havia alguém sentado ali. Os homens riam, nenhum deles me olhando nos olhos. Não eram homens maus, a maioria deles, apenas covardes com medo de serem associados ao experimento do agente. No final do primeiro mês, a sabotagem se tornou mais ousada. Cheguei numa segunda-feira e descobri que todo o meu departamento havia sido informado de que o turno começaria 1 hora mais tarde do que o previsto, só que ninguém me informou da mudança. O senhor Hargrove me chamou em seu escritório naquela tarde. Senhorita Holloway, perdemos aproximadamente os $500 na produção hoje devido ao seu erro de agendamento. Seu rosto não demonstrou emoção enquanto ele deslizava um aviso por escrito sobre a mesa para eu assinar. Mas, senhor, não fui notificado de nenhuma mudança de horário. O senhor Rollins disse que discutiu isso com o senhor na sexta-feira à tarde. O senhor está chamando-o de mentiroso? Olhei para o papel, minha mão tremendo levemente enquanto pegava a caneta. Não, senhor. Não vai acontecer de novo. Naquela noite, chorei no travesseiro no meu minúsculo apartamento. Eu finalmente saí da pensão com meu salário aumentado, mas jurei que seriam minhas últimas lágrimas por Vernon Rollins. Eu era filha de um fazendeiro do Kansas. Não nos separamos facilmente. O padrão continuou. Pequenas crueldades planejadas para me fazer pedir demissão. Minha papelada desaparecia. Solicitações de manutenção para o meu departamento eram misteriosamente atrasadas. Durante as verificações de controle de qualidade, Rollins inspecionava o trabalho da minha equipe com escrutínio exagerado, encontrando falhas invisíveis para qualquer outra pessoa. Essa costura é completamente inaceitável, ele anunciava em voz alta no chão da fábrica, enquanto trabalhadores de outros departamentos paravam para observar. É esse o padrão que a senhora permite, senhorita Holloway? Talvez cuidar da casa seja mais adequado para os seus talentos. As mulheres do meu departamento tentavam me apoiar com seus modos discretos. Marta, que costurava golas há 20 anos, deixava uma maçã ou um biscoito caseiro na minha mesa quando as coisas ficavam particularmente difíceis. Dorine, com apenas 20 anos, mas com dedos ágeis que superavam qualquer um, ficava até tarde sem que me perguntassem se estávamos caindo. Atrás. Não deixe esse diabo te expulsar, senhorita Ruthie. Ela sussurrou uma noite, enquanto nós duas trabalhávamos horas extras. Minha avó sempre dizia que o diabo trabalha mais contra aqueles que ele mais teme. Aos 6 meses, eu estava exausta, mas ainda de pé. O que Rollins não contava era que eu era realmente boa no meu trabalho. Apesar da interferência dele, os números do meu departamento estavam melhorando. As mulheres reagiram ao meu estilo de liderança. Firme, mas justo, respeitoso com a experiência delas. Eu havia trabalhado ao lado delas. Eu sabia o que o trabalho exigia de uma forma que os supervisores homens nunca sabiam, mas Rollins era tudo menos persistente. Em julho de 74, durante uma onda de calor que deixou toda a fábrica suando nas calças, ele fez sua tentativa mais pública de me humilhar até então. O grande pedido de 4 de julho para uma rede de lojas de departamentos em Dallas estava prestes a ser enviado, e estávamos todos trabalhando dia e noite para cumprir o prazo. Eu tinha acabado de inspecionar a remessa final quando Rollins entrou no escritório com o Sr. Hargrove e 2 homens de ternos caros, representantes de a rede Dallas. E este é o nosso departamento de costura, Rollins dizia, todo sorrisos e charme, onde aparentemente tivemos alguns problemas de controle de qualidade com o seu pedido. Meu coração parou.
Eu pessoalmente verifiquei cada item. Problemas de qualidade. Dei um passo à frente. Sr. Rollins, eu mesmo inspecionei toda a remessa. Ele me lançou um olhar de exagerada simpatia. Sim, esse é o problema, não é? Cavalheiros, por favor, examinem estas amostras. De sua prancheta, ele tirou 3 camisas sociais com falhas óbvias, golas irregulares, botões desalinhados, costuras franzidas, falhas que não poderiam ter vindo do meu departamento. Não depois de nossas verificações rigorosas, senhorita Holloway, a voz do Sr. Hargrove era fria como o gelo de janeiro. Por favor, explique como estas passaram na sua inspeção. Toda a fábrica ficou em silêncio. 50 pares de olhos me observavam, incluindo os sorrisos maliciosos dos aliados masculinos de Rollins e os olhares preocupados da minha própria equipe. Naquele momento, senti algo estalar dentro de mim. Não minha coragem, mas minha contenção. Essas camisas, eu disse lentamente, pegando uma e examinando-a, não vieram do meu departamento. Rollins zombou. Você está sugerindo que eu forjei evidências? Não estou sugerindo nada, Sr. Rollins. Estou afirmando um fato. Essas camisas têm um marcador de linha roxo na costura interna. Há 3 semanas, meu departamento mudou para marcadores azuis por sua própria orientação. Essas camisas vieram de outro departamento ou de outra época. Eles certamente não vieram da produção atual da minha equipe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sustentei o olhar de Rollins sem piscar. O Sr. Hargrove pigarreou desconfortavelmente. Vernon, isso é verdade sobre os marcadores de linha? Nunca esquecerei o brilho de ódio nos olhos de Rollins. Ele foi pego, e nós dois sabíamos disso. Talvez eu tenha retirado amostras do lixo rejeitado para fins de demonstração, ele admitiu relutantemente. Para mostrar aos nossos hóspedes o que buscamos em controle de qualidade. Os representantes de Dallas trocaram olhares. Um deles, um senhor mais velho com olhos gentis, virou-se para mim. Moça, trabalhamos com a Heartland há 15 anos. Esta é a primeira vez que nosso pedido ficou pronto antes do prazo e sem nenhuma rejeição. Seja lá o que você esteja fazendo aqui, continue assim. Assenti profissionalmente, mas por dentro eu estava voando. Foi uma vitória pequena, mas significativa. Pela primeira vez, alguém testemunhou as táticas de Rollins. Mas eu não era ingênuo o suficiente para pensar que isso o impediria. Na verdade, o constrangimento público só serviria para alimentar sua determinação. Eu estava certo. Na manhã seguinte, encontrei um rato morto na gaveta da minha mesa. No dia seguinte, o banheiro feminino perto do meu departamento entrou repentinamente em manutenção, forçando minha equipe a atravessar a fábrica para ir ao banheiro. Na semana seguinte, o ar-condicionado da nossa seção falhou misteriosamente durante os dias mais quentes do verão. A cada novo desafio, eu me adaptava. Trouxe de casa um pequeno ventilador elétrico para cada mulher da minha equipe. Reorganizei os intervalos para minimizar a perda de produção durante as idas ao banheiro. Eu ficava até 2 horas atrasado todas as noites para conferir minha papelada e fazer cópias que eu mantinha trancadas no meu carro. O que Rollins nunca entendeu foi que cada obstáculo que ele me lançava só me deixava mais determinado a ter sucesso. Cada comentário cruel, cada projeto sabotado, cada humilhação pública era como combustível para um fogo que queimava cada vez mais forte dentro de mim. Mas mesmo os incêndios mais fortes podem ser apagados com bastante terra, e Vernon Rollins tinha um estoque infinito. No outono, apesar dos meus melhores esforços, a batalha constante estava cobrando seu preço. Perdi peso, desenvolvi enxaquecas e comecei a pular com barulhos repentinos. Meus pais idosos notaram a mudança durante minha visita mensal à fazenda. Você está trabalhando muito, Ruthie May, disse mamãe, pressionando um pano frio na minha testa durante uma dor de cabeça particularmente forte. Nenhum trabalho vale sua saúde. Não posso desistir, mamãe.
Eu simplesmente não consigo. Não se trata de desistir, papai me surpreendeu ao dizer. Ao longo dos anos, ele gradualmente aceitou minha escolha de carreira. Trata-se de lutar com inteligência, em vez de apenas lutar com afinco. Suas palavras ficaram comigo durante a viagem de volta para Wichita. Lutando com inteligência? O que isso significava nessa situação? Não consegui superar Rawlings. Eu não consegui mudar a opinião dele sobre mulheres na gestão. Eu não consegui nem evitá-lo. A resposta veio até mim naquela noite, enquanto eu estava acordado, olhando para o teto. Se eu não conseguisse mudar Rawlings ou escapar dele, eu teria que encontrar uma maneira de me proteger dele. E a única proteção neste mundo contra homens poderosos eram as evidências. Na manhã seguinte, comprei um pequeno caderno com o dinheiro do meu almoço. Não era nada especial, apenas um bloco básico de espiral que cabia na minha bolsa. Mas se tornaria a arma mais importante no meu arsenal contra Vernon Rawlings e o início de uma revolução que nenhum de nós poderia ter previsto. Documentação. Sussurrei para mim mesmo enquanto escrevia a data na primeira página. Vamos ver o quão inteligente você realmente é, Sr. Rawlings. Aquele pequeno caderno espiral se tornou meu companheiro constante. Eu o mantinha escondido na minha bolsa durante o dia e escrevia religiosamente nele todas as noites, documentando cada descuido, cada sabotagem, cada mal-entendido orquestrado por Vernon Rawlings. Fui meticuloso, anotando datas, horários, testemunhas e as palavras exatas ditas. Cheguei a salvar memorandos com instruções conflitantes, guardando-os entre as páginas como flores prensadas de evidência. 3 de outubro de 1974. Rawlings informou à expedição que o pedido urgente do nosso departamento para a Macy's seria atrasado em 2 dias. Quando confrontado, aleguei que havia solicitado a extensão. Testemunhas: Jim da expedição, Carol da cobrança. 7 de outubro de 1974. Descobri que as cotas de produção do meu departamento aumentaram em 15% sem funcionários adicionais. Outros departamentos permanecem inalterados. Hargrove afirma que Rawlings lhe disse que eu havia me gabado de que poderíamos lidar com mais. Nenhuma conversa desse tipo ocorreu. 12 de outubro de 1974. Terceira vez neste mês que as solicitações de manutenção do meu departamento são extraviadas. As máquinas Murder 7 e Taberger 13 continuam não funcionais. Dorothy Miller perdeu metade do salário diário por não poder trabalhar. Cada entrada era uma pequena peça de um quebra-cabeça maior, um padrão de comportamento tão sistemático que não podia ser descartado como coincidência ou mal-entendido. Mas eu sabia que um caderno de reclamações não seria suficiente por si só. Eu precisava de aliados, testemunhas dispostas a falar se necessário. Construir essas alianças exigiu cautela. A maioria dos homens na gerência já havia se alinhado com Rawlings, seja por concordar genuinamente com suas opiniões sobre mulheres na liderança ou simplesmente por autopreservação. As mulheres na fábrica eram simpáticas, mas vulneráveis. A maioria não poderia arriscar seus empregos para me defender. Muitos tinham filhos para alimentar ou eram os únicos provedores de suas casas. Comecei pequeno com Gladys na contabilidade. Ela era uma mulher severa, na faixa dos 50 anos, que estava na empresa desde os anos da guerra e não aceitava desaforos de ninguém, nem mesmo de Rawlings. Ele está alterando os quadros de horários do seu departamento, ela sussurrou para mim um dia no banheiro feminino. O único lugar na fábrica onde podíamos falar sem que os ouvidos masculinos nos ouvissem. Faz parecer que suas meninas estão tirando férias mais longas do que o planejado. Você pode provar isso? Perguntei. Ela hesitou. Eu mantenho meus próprios registros, não estritamente de acordo com as regras, claro, mas precisos. Eu poderia vê-los? Só para comparar com o meu. Outra hesitação, mais longa dessa vez. Então me encontre no balcão de almoço do Doubleworth amanhã
pontualmente ao meio-dia. Gladys não foi o único que notou a campanha de Rawlins contra mim. Lentamente e cautelosamente, outros começaram a compartilhar informações. Richard, da manutenção, admitiu que Rawlins o instruiu a priorizar os reparos de outros departamentos em detrimento dos meus. Helen, do departamento de pessoal, confirmou minha suspeita de que as inscrições para vagas em aberto no meu departamento estavam sendo misteriosamente perdidas antes que eu pudesse entrevistar candidatos qualificados. Cada nova informação foi para meu caderno. No Natal, enchi o primeiro e comecei o segundo. Eu as escondi em casa, dentro de um velho recipiente de flores, onde ninguém pensaria em olhar. As férias trouxeram um breve descanso. Rawlins tirou 2 semanas de folga para visitar a família em Michigan. A fábrica funcionou melhor durante sua ausência do que durante todo o ano. Meu departamento excedeu as cotas de produção 3 dias seguidos, e o Sr. Hargrove acenou com a cabeça em sinal de aprovação para mim no corredor. Foi o mais próximo que recebi de um elogio dele desde minha promoção. Mas janeiro trouxe Rawlins de volta, revigorado e mais determinado do que nunca. O ano novo de 1975 amanheceu com seu ataque mais direto até então. Sua avaliação de desempenho, Senhorita Holloway. Ele deixou a pasta na minha mesa com um sorriso irônico. Tomei a liberdade de completá-lo eu mesmo, dada a nossa estrutura única de relatórios. Abri a pasta e senti meu estômago embrulhar. Em uma escala de 1 a 5, ele me deu nota 1 em quase todas as categorias: liderança, tomada de decisão, resolução de problemas, comunicação, formação de equipe. Todos, exceto pontualidade, que recebeu uma nota 3, de má vontade. Isso é completamente impreciso, eu disse, lutando para manter minha voz firme. Meu departamento atingiu ou excedeu as cotas consistentemente no último trimestre. Nossa taxa de rejeição é a mais baixa da fábrica. Números podem ser manipulados, ele respondeu suavemente. Esta avaliação reflete minha avaliação profissional de sua adequação para a gestão. O Sr. Hargrove já assinou. As implicações eram claras. Com essa avaliação em meu histórico, eu poderia ser rebaixado ou demitido a qualquer momento. Qualquer futuro empregador veria essas classificações e presumiria que eu era incompetente. Foi o lance de checkmate de Rawlins. Ou assim ele pensou. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha, cercado pelos meus cadernos e pelos vários documentos que havia coletado. Fiquei na defensiva por muito tempo, reagindo constantemente aos ataques de Rawlins, em vez de assumir o controle da situação. As palavras do papai ecoaram na minha mente. Lute com inteligência, não apenas com força. Era hora de mudar de tática. No dia seguinte, solicitei uma reunião com o Sr. Hargrove. Em relação a quê, Srta. Holloway? Sua secretária perguntou com uma sobrancelha levantada. Em relação a um padrão de assédio no local de trabalho que afeta a eficiência da produção, respondi formalmente. Ela pareceu assustada com meu tom profissional, mas anotou. Ele pode te ver na quinta-feira às 14 horas. Nos próximos 2 dias, preparei-me meticulosamente. Criei um relatório resumindo os incidentes mais flagrantes, apoiado por documentação e relatos de testemunhas. Compilei estatísticas de produção mostrando o desempenho do meu departamento quando Rawlins interferiu e quando ele não interferiu. Pratiquei o que diria em frente ao espelho do banheiro até que as palavras fluíssem sem que a emoção as obscurecesse. Quando chegou quinta-feira, vesti meu melhor terno azul marinho, aquele que eu tinha comprado com tanto luxo quando fui promovido. Puxei meu cabelo para trás em um coque elegante e usei os brincos de pérola simples da minha avó para dar coragem. Eu parecia totalmente profissional quando bati na porta do Sr. Hargrove, precisamente às 14 horas. Entre, Srta. Holloway. Eu não estava preparado para ver Vernon Rawlins sentado em frente à mesa de Hargrove, seu rosto uma máscara de confiança presunçosa. Tomei a liberdade de convidar o Sr. Rawlins. Considerando que suas preocupações aparentemente envolvem o departamento dele,
disse Hargrove, sem me olhar diretamente nos olhos. Por um momento, o pânico ameaçou me dominar. Não era assim que eu havia planejado a reunião, mas eu já tinha ido longe demais para recuar agora. Respirei fundo e me sentei na cadeira vazia, colocando minha pasta no colo. Na verdade, Sr. Hargrove, isso simplifica as coisas. Minhas preocupações, de fato, envolvem o Sr. Rollins, mas não o departamento dele. Elas envolvem sua campanha sistemática para minar minha autoridade e sabotar o trabalho do meu departamento. Rollins riu. Sério, Robert? Eu disse que isso aconteceria. Quando as mulheres não conseguem lidar com a responsabilidade, elas sempre procuram um homem para culpar. Eu não vacilei. Em vez disso, abri minha pasta e retirei uma pilha de papéis, colocando-os metodicamente sobre a mesa de Harrove. Estas são cópias de cronogramas de produção alterados, mostrando como as metas originais do meu departamento foram alteradas sem notificação. Outra pilha se juntou à primeira. Estas são solicitações de manutenção enviadas repetidamente para as mesmas máquinas sem nenhuma ação tomada. Harold franziu a testa, pegando os papéis enquanto Rollins se remexia desconfortavelmente na cadeira. Isto, continuei, colocando uma terceira pilha de papéis no chão. É uma comparação da alocação de pessoal entre os departamentos, mostrando como meu departamento tem tido uma escassez consistente de pessoal, apesar do aumento das metas de produção. Continuei, apresentando uma evidência após a outra, minha voz ficando mais confiante a cada documento. Quando finalmente coloquei minha avaliação de desempenho no topo da pilha, não estava mais nervoso. E esta avaliação, que o Sr. Rollins afirma que você aprovou, contém classificações que contradizem os dados reais de produção do meu departamento, dados verificados pela contabilidade e controle de qualidade. A sala estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de parede. Hargrove parecia atordoado enquanto examinava os documentos. O rosto de Rollins havia adquirido um tom alarmante de vermelho. Isso é absurdo, ele finalmente gaguejou. Ela obviamente fabricou esses registros. Estes são documentos da empresa, Sr. Rollins. Interrompi calmamente. Cada um com as assinaturas e carimbos de data e hora adequados. Nada é fabricado. Hargrove pigarreou. Senhorita Holloway, a senhora está sugerindo que o Sr. Rollins deliberadamente? Não estou sugerindo nada, senhor. Estou apresentando evidências do que aconteceu nos últimos 7 meses. O padrão fala por si. Rollins bateu com o punho na mesa. É exatamente por isso que mulheres não pertencem à gerência. Emocionais, vingativas. Chega, Vernon, disse Hargrove bruscamente. Ele se virou para mim, com a expressão cautelosa. Senhorita Holloway, essas são alegações sérias que exigirão investigação. Eu entendo, senhor. Devo acrescentar que vários funcionários estão dispostos a fornecer declarações confirmando esses incidentes. Hesitei e então joguei minha cartada final. Assim como 2 de nossos principais clientes que foram enganados sobre atrasos na produção. Isso chamou sua atenção. Nada assustava mais a gerência do que clientes insatisfeitos. Vou precisar de tempo para analisar tudo isso, disse Hargrove, gesticulando para as pilhas de evidências. Claro, senhor. Levantei-me e alisei minha saia. Devo mencionar que guardei cópias de tudo, bem como minhas anotações originais. Para constar, quando me virei para sair, vislumbrei o rosto de Rollins. O ódio ali era inconfundível. Mas havia algo mais também. O primeiro lampejo de medo. Ele me subestimou desde o início, me descartou como apenas mais uma mulher que se renderia sob pressão. Ele nunca imaginou que eu reagiria com suas próprias armas, documentação, procedimentos e evidências. Voltei para o meu departamento de cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que me viram entrar no escritório de Harold. Pela primeira vez desde a minha promoção, senti uma sensação de controle. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu me defendi e defendi todas as mulheres que já foram prejudicadas, demitidas
ou sabotadas, simplesmente por ousar liderar. O que eu não sabia na época era que meu pequeno ato de rebelião estava prestes a desencadear algo muito maior do que minha batalha pessoal com Vernon Rollins. Os cadernos espirais escondidos no meu vaso de flores se tornariam o projeto para uma transformação que nenhum de nós poderia ter imaginado, que se estendia muito além dos muros da H. Heartland Textiles. Mas naquela noite, enquanto documentava cuidadosamente a reunião no meu terceiro caderno, tudo o que senti foi uma determinação silenciosa. A guerra não havia acabado, mas eu finalmente havia lutado. E em algum lugar lá no fundo, sob a exaustão e a ansiedade, uma vozinha sussurrou que talvez, apenas talvez, eu pudesse vencer. Os 3 dias seguintes à minha reunião com o Sr. Hargrove foram os mais tranquilos que experimentei desde a minha promoção. Vernon Rollins não estava na fábrica, e os boatos voavam como fios soltos em uma tempestade. Alguns diziam que ele estava doente, outros sussurravam que ele havia sido chamado a Chicago para se reunir com a diretoria. As mulheres do meu departamento mantiveram a cabeça baixa e trabalharam diligentemente, mas percebi seus olhares questionadores. Concentre-se apenas na ordem da Johnson Johnson, instruí, mantendo a voz firme. Todo o resto se resolverá. No quarto dia, a secretária do Sr. Hargrove apareceu na porta do meu escritório. Ele quer ver você agora. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu caminhava até seu escritório, mas mantive o passo sem pressa e a expressão calma. Quando entrei, Hardgrove estava sozinho, sua mesa limpa, exceto por uma única pasta. Minha pasta de evidências. Sente-se, senhorita Holloway. Eu sentei, cruzando as mãos no colo para evitar que tremessem. Revisei sua documentação. Ele começou, tocando na pasta. E conversei com vários funcionários, incluindo Gladys da contabilidade e Richard da manutenção. Fiquei em silêncio, esperando. Também conversei com os representantes da Dillard's que nos visitaram no verão passado. Eles confirmaram sua versão dos fatos sobre o problema de qualidade da camisa. Ele tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz. Parece que houve uma situação em desenvolvimento da qual eu não estava totalmente ciente. Mesmo assim, esperei. O Sr. Rollins foi transferido com efeito imediato. A fábrica de Detroit precisava de um gerente de chão de fábrica e ele foi transferido. O alívio tomou conta de mim, mas mantive minha expressão neutra. Eu vejo. Quero deixar claro, Sra. Holloway. A empresa não admite nenhuma impropriedade no estilo de gestão do Sr. Rollins. Isto é simplesmente um ajuste de pessoal para melhorar a eficiência. É claro que Deus nos livre que a Heartland Textiles admita que um de seus gerentes homens tenha abusado sistematicamente de seu poder para atormentar uma supervisora. Entendo, senhor. Harrove parecia desconfortável. Sua avaliação de desempenho foi revisada. Avaliei seu trabalho pessoalmente com base em dados de produção. Você achará isso satisfatório. Obrigado, senhor. Ele pigarreou. Tem mais uma coisa. A empresa ficou impressionada com os números do seu departamento. Apesar dos desafios, eles aprovaram um novo cargo, gerente assistente de produção, com responsabilidades em toda a fábrica, reportando-se diretamente a mim. O cargo inclui um aumento salarial significativo e um escritório no andar de cima. Fiquei olhando para ele momentaneamente sem palavras. Você está me oferecendo uma promoção, Sr. Hargrove? Considere isso um reconhecimento da sua persistência e atenção à documentação. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Habilidades que a empresa aparentemente valoriza. 2 promoções em menos de um ano, da linha de costura para a gerência. Era algo inédito, especialmente para uma mulher. Eu ficaria honrado em aceitar, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, apesar das emoções que turbilhonavam dentro de mim. Bom, você começará na próxima segunda-feira. Sugiro que você comece a treinar seu substituto imediatamente. Talvez seja aquela jovem, Dorene. Quem está cuidando da linha quando você está ausente? Outra mulher na gestão. A ideia seria impensável um ano atrás.
Ela seria excelente, concordei. Quando me levantei para sair, Hargrove levantou a mão. Senhorita Holloway Ruthie, um conselho. Esta promoção colocará você no comando de homens que nunca se reportaram a uma mulher antes. Alguns não vão gostar. Estou ciente disso, senhor. Sim. Bem, ele hesitou. Mantenha seus cadernos à mão. Algo me diz que você pode precisar deles novamente. Eu quase sorri. Eu já comprei um novo, senhor. Caminhando de volta para meu departamento naquele dia. Tudo parecia diferente. As mesmas máquinas zumbiam. O mesmo pó de tecido flutuava no ar. Mas eu vi tudo com novos olhos. Eu lutei uma batalha que nunca quis e de alguma forma saí vitorioso. Naquela noite, liguei para meus pais do meu apartamento. Papai, eu disse quando ele respondeu. Segui seu conselho sobre lutar com inteligência e funcionou. Sua risada me aqueceu depois de 3 horas de distância. Nunca duvidei que aconteceria, Ruthie May. Sua mãe e eu não criamos nenhum tolo. A transição para gerente assistente de produção não foi nada tranquila. Na primeira reunião de gestão que participei em meu novo cargo, alguém colocou uma boneca de criança na minha cadeira. Uma mensagem não tão sutil sobre o que eles pensavam de uma mulher no poder. Simplesmente o peguei, coloquei na gaveta da minha mesa e continuei a reunião como se nada tivesse acontecido. A sabotagem foi mais sutil do que a de Rawlings. Informações importantes convenientemente esquecidas quando eu precisava delas, supervisores homens se reunindo sem mim, algum comentário inapropriado ocasional disfarçado de piada. Mas eu tinha aprendido bem minhas lições. Cada incidente foi registrado no meu caderno. Cada desafio foi enfrentado com competência e compostura, em vez de reação emocional. E eu não estava mais sozinho. Dorene prosperou como a nova supervisora do departamento, trazendo novas ideias que melhoraram ainda mais a eficiência. Quando ela encontrou resistência, eu estava lá para apoiá-la. Quando os homens tentaram excluí-la das decisões, garanti que sua voz fosse ouvida. Gradualmente, algo notável começou a acontecer. Outras mulheres na fábrica começaram a falar mais. Eles se candidataram a cargos que antes consideravam inatingíveis. Eles desafiaram práticas desleais. Eles começaram a manter seus próprios cadernos. Em março de 1976, Emma Rodrigues, da Cutting, tornou-se a terceira supervisora feminina na HR Heartland. No final daquele ano, as mulheres ocupavam 5 dos 12 cargos de supervisão na fábrica. Não por causa de alguma exigência corporativa ou regulamentação governamental, mas porque eles eram realmente bons no que faziam e finalmente tiveram a coragem de provar isso. Meu momento de maior orgulho veio no início de 1977, quando o Sr. Hargrove anunciou sua aposentadoria. A fábrica se reuniu no refeitório para seu discurso de despedida. Dediquei 40 anos a esta empresa, disse ele, parecendo estranhamente vulnerável sem sua mesa habitual para se esconder atrás, tendo-a visto passar por períodos de escassez de guerra e expansão em tempos de paz. Mas as mudanças desses últimos 2 anos estão entre as mais significativas da minha carreira. Ele olhou para mim e depois para as outras mulheres que agora faziam parte da equipe de gestão. Resisti a algumas mudanças. Eu admito, mas os números não mentem. Produtividade aumentou 17%. Taxas de rejeição caíram 12%. A retenção de trabalhadores melhorou em quase 1/3. Ele pigarreou. Às vezes, um cachorro velho pode aprender novos truques. 2 semanas depois, o novo diretor da fábrica chegou de Chicago. Uma mulher chamada Catherine Michaels, com 20 anos de experiência no setor e uma atitude séria que imediatamente conquistou meu respeito. Ouvi falar de você, senhorita Holloway, ela disse durante nosso primeiro encontro. Disseram-me que você mantém registros meticulosos. Eu sorri. Achei útil. Eu também. Ela abriu sua maleta e tirou um diário de couro gasto. A documentação é a melhor arma de uma mulher neste negócio. Isso e encontrar aliados onde você puder.
Foi assim que você chegou a diretor? Perguntei. Isso e ser 2 vezes melhor que qualquer homem que quisesse meu emprego. Ela me estudou com olhos astutos. A empresa tem planos para esta instalação, senhorita Holloway. Planos progressivos. Você tem interesse em fazer parte deles? Absolutamente. Nos 5 anos seguintes, a Heartland Textiles se tornou um modelo para outras fábricas na região. Sob a liderança de Catherine e com minha atenção dedicada às operações, implementamos mudanças que seriam impensáveis quando comecei. Escalas salariais iguais, independentemente do gênero, caminhos claros para o avanço com base no desempenho e não na antiguidade. Até mesmo uma pequena creche para os filhos dos funcionários. Em 1982, quando Catherine foi promovida ao escritório corporativo em Chicago, as mulheres representavam quase 40% da nossa equipe de gestão. E eu, Ruthie Mae Holloway, filha de um fazendeiro de trigo do Kansas, que acreditava que nenhuma mulher decente trabalharia em uma fábrica, me tornei a nova diretora da fábrica. Os cadernos espirais vieram comigo para meu novo escritório, todos os 12 até então, uma crônica de batalhas travadas e vencidas, um testemunho de persistência e coragem. Eu os guardava em uma caixa embaixo da minha mesa como um lembrete de onde eu tinha começado e de quão longe eu tinha chegado. Eles também serviam para outro propósito. Sempre que uma jovem vinha até mim, frustrada pelas barreiras que ainda existiam em seu caminho, porque o progresso não era perfeito e velhos preconceitos custavam a morrer, eu mostrava a ela aqueles cadernos, a documentação. Eu dizia a ela: registre tudo, construa seu caso e saiba que você não está lutando sozinha. Algumas dessas mulheres se tornaram supervisoras, gerentes e até executivas. Outros levaram suas lições para diferentes empresas e setores. Cada um deles levou adiante a estratégia simples que funcionou para mim. Registros meticulosos, persistência silenciosa e a coragem de dizer a verdade aos poderosos quando o momento exigia. Eu me aposentei da Heartland em 1995, após 28 anos de serviço. Na minha festa de aposentadoria, Catherine Michaels, na época vice-presidente sênior, me presenteou com um lindo diário encadernado em couro. Para o próximo capítulo, ela disse com um sorriso: embora eu duvide que seja tão dramático quanto o primeiro, ela estava certa sobre isso. Minha vida desde a aposentadoria tem sido pacífica. Esta pequena casa em Russell, perto o suficiente para visitar os netos da minha irmã, mas longe o suficiente de Wichita para sentir que realmente deixei o trabalho para trás. Passo meus dias cuidando do jardim, lendo e, ocasionalmente, prestando consultoria para empresas interessadas em igualdade de gênero no local de trabalho. Os campos de trigo ainda se estendem além da minha varanda, dourados sob o sol de verão, mas não parecem mais uma prisão. Eles estão simplesmente em casa. Vernon Rollins. Ouvi dizer que ele se aposentou precocemente em algum momento na década de 1980. Qualquer dano que ele esperava causar à minha carreira só a tornou mais forte. De uma forma estranha, tenho uma dívida com ele. Sem sua crueldade, eu talvez nunca tivesse encontrado o lutador dentro de mim. Às vezes me pergunto quantas outras mulheres enfrentaram homens como ele e não tiveram tanta sorte. Mulheres que não mantinham cadernos, que não encontravam aliados, que acabaram cedendo à pressão constante. Mulheres cujos talentos e liderança foram perdidos para todos nós, porque alguém decidiu que elas não pertenciam àquele lugar. É por isso que estou compartilhando minha história agora aos 78 anos. Porque ainda hoje, há Vernon Rollins em escritórios de canto e salas de diretoria, em fábricas e em salões governamentais. E há mulheres que enfrentam esses problemas e precisam saber que não estão sozinhas. Se você é uma dessas mulheres assistindo isso, saiba que sua luta é importante. Sua persistência é importante. Sua liderança é importante. Mantenha sua própria versão dos meus cadernos. Sejam evidências digitais ou registros manuscritos, construa seu caso
Encontre seus aliados e nunca, nunca deixe ninguém convencê-lo de que você não pertence àquele lugar. Ah, e se minha história significou algo para você hoje, eu ficaria muito grato se você clicasse no botão de inscrição e curtisse este vídeo. Minha neta Jenny, que organizou tudo isso, me diz que isso ajuda mais pessoas a encontrar essas histórias. E há mais histórias para contar. Não apenas a minha, mas a de inúmeras mulheres que lutaram revoluções silenciosas em escritórios e fábricas por toda a América. O sol está começando a se pôr agora sobre esses campos de trigo do Kansas. O mesmo sol que nasce e se põe nesses planos, desde muito antes de qualquer um de nós estar aqui, e continuará a brilhar muito depois de termos partido. Mas enquanto estamos aqui, podemos fazer a diferença, podemos mudar as coisas um caderno de cada vez.